Shalom, tudo bem? Eu sou o Antônio e este é o canal oficial da comunidade cristã Radavar. Hoje nós vamos falar sobre a festa da dedicação. Nós vamos fazer uma breve pausa na sequência dos estudos que estávamos fazendo. Nos próximos estudos nós retomaremos o tema principal, mas é porque nessa semana nós temos uma festa importante no nosso calendário e nós vamos falar sobre ela, um estudo importante sobre ela. Amém? É a festa da dedicação. Vou compartilhar a tela para a gente poder começar o nosso estudo. Amém? Só um minutinho. Aí. A festa da dedicação. É isso. Maravilha. Ah, a festa da dedicação, primeiro ponto que nós vamos falar é exatamente sobre a festa, sobre a origem da festa, ela está no livro de Macabeus. Macabeus, primeiro Macabeus, aí tá capítulo 4, versículos 47 a 59, e o segundo livro de Macabeus, capítulo 10, versículos 1 a 8. Para esse estudo, nós tomaremos de base os versículos que colocaremos todos aí, estão na Bíblia de Jerusalém. Como nós sabemos, existem cânones diferentes de Bíblia, né, pelo mundo afora. A Bíblia hebraica é somente a parte do Antigo Testamento e ela não tem os livros de Macabeus, não tem. Mas os judeus adotam a festa, praticam a festa por tradição. Tem outras fontes, né? O cânon católico da Bíblia cristã, ele contém os livros de Macabeus, porém os católicos não adotam a festa, eles não praticam a festa. O cânon protestante, por sua vez, não tem os livros de primeiro e segundo Macabeus, e também os protestantes evangélicos não adotam nem praticam a festa. Então é para a gente poder se situar. Nós aqui na comunidade, nós praticamos a festa e, de certa forma, observamos ali os livros a partir da Bíblia de Jerusalém. Amém? É isso. A festa da dedicação, a palavra dedicação do hebraico significa, né, vem de Hanukkah. Hanukkah em hebraico significa dedicação. A palavra é Hanukkah, dedicação é Hanukkah. Ela está relacionada com a rededicação do templo, do altar do templo de Jerusalém, no século II a.C., em que, por ocasião da revolta, né, dos macabeus, que se levantaram contra o helenismo, contra o Império Seleucida, que estava oprimindo Israel naquela ocasião, impondo a helenização, de forma que eles queriam impor a sua cultura. Os macabeus se levantaram contra isso, formaram o exército e acabaram fazendo uma resistência aos gregos, né, ao Império Seleucida, que é o Império Sírio-Grego. Ela é também chamada Festa das Luzes, porque por conta dessa rededicação do templo, do altar do templo, a luz do Senhor voltou a brilhar no templo de Jerusalém. Então ela é também chamada Festa das Luzes. Então tá aí, Festa da Dedicação, Festa das Luzes ou Hanukkah. É bom deixar bem claro que, vamos dizer assim, o estabelecimento dessa festa ele está no livro de Macabeus, nós vamos ver isso daí, um pouquinho mais adiante. Por isso, nós temos que ser bem claros ao dizer que ela não foi uma festa estabelecida por Deus, ela não é, na realidade, uma festa estabelecida por Deus, né? Mas está no cânon bíblico, na Bíblia de Jerusalém, pelo menos, como eu cheguei a mostrar aqui. Na Bíblia, não existe uma forma, no texto bíblico, não existe especificamente uma forma de realização da festa. Por tradição, existem maneiras aí de se realizar a festa, mas no texto bíblico, para aqueles que seguem o texto bíblico, não existe uma forma de realização da festa. O que nós temos está justamente ali no primeiro livro de Macabeus, capítulo 4, versículo 59, em que nós podemos ler assim, ó: e Judas com seus irmãos, esse Judas, ou Judá, Judas Macabeu, nós vamos falar da história um pouquinho daqui a pouco, e Judas com seus irmãos e toda a Assembleia de Israel estabeleceu que os dias da dedicação do altar
seriam celebrados a seu tempo, cada ano, durante 8 dias, a partir do dia 25 do mês de Casleu, com júbilo e alegria. A primeira coisa que a gente tem que ver aqui, ó, durante 8 dias. Então, pelo menos isso foi estabelecido no livro de Macabeus, que entrou no cânon da Bíblia de Jerusalém, que está ali no cânon católico, vamos falar dessa forma, né? Então, daí, todo ano, durante 8 dias, a partir do dia 25 do mês de Casleu. Esse 25 do mês de Casleu, Casleu é a maneira que a Bíblia de Jerusalém traduziu o mês de Kislev. O mês de Kislev é o mês do calendário bíblico, chamado calendário hebraico ou judaico, como queira. E a festa deve ser realizada com júbilo e alegria. Qual o motivo? São os dias da dedicação do altar. Então, é uma festa que celebra a rededicação do altar do Templo de Jerusalém a Deus. Né? Por 8 dias, a começar no dia 25 do mês de Kislev. Bom, essa dedicação é o que, na realidade, acaba sendo feita no tempo de Hanukkah. Existe uma história, né, uma tradição judaica que conta que nessa mesma ocasião, na ocasião da dedicação do altar, eles acabaram acendendo a menorá, porém, na época, né, era com óleo e o azeite não dava para ficar 8 dias ali durante as celebrações e também por conta da dedicação, que tinha vamos dizer assim, um protocolo, né, a própria Torá fala sobre isso daí, tinha as regras para poder dedicar o templo, elas duravam 8 dias. E eles não tinham óleo suficiente para poder ficar os 8 dias queimando ali. Até que fosse fabricado novo óleo, não daria tempo. Porém, por milagre, o óleo acabou durando 8 dias. Então, tem essa história também na tradição judaica e que acaba se somando na festa da dedicação, acaba se somando em Hanukkah para poder contribuir ali com a sua celebração. Porém, no livro de Macabeus não tem isso aí. No livro de Macabeus apenas fala de outra história, um aspecto histórico, né, dessa mesma história, e nós vamos falar sobre ela. Tá aqui, ó, o resumo histórico. A história, na realidade, da festa da dedicação, nós podemos colocar a sua origem. Ele viveu de 356 a 323 a.C., está aí na tela. Ele foi um grande imperador macedônio. E o que aconteceu? Ele empreendeu uma campanha massiva de conquista de territórios, e ele avançou bastante sobre o norte da África, sobre o Egito, aquela parte ali, norte da Grécia, aquela parte da Grécia ele conquistou todo, o que foi convencionado de chamar Oriente Médio, depois ele avançou para a Pérsia e chegou próximo da Índia. Entretanto, ele acabou morrendo, ele contraiu febre tifoide por conta de alimentos contaminados e acabou morrendo. Com sua morte, ele não tinha herdeiros, né? Os generais de Alexandre acabaram brigando entre si para ver quem que iria assumir o trono, né, do Império Macedônio, do Império Grego ali, depois de Alexandre. E para evitar que eles se matassem uns aos outros, eles acabaram decidindo dividir o Império de Alexandre e cada um ficou com uma parte. O general Cassandro ficou com a parte da Grécia, Lisímaco ficou com a Trácia, uma parte ali da Anatólia, né, a parte também ali correspondente à Ásia Menor. Ptolomeu ficou com o norte da África, o Egito, e uma parte ali de Israel, e Seleuco ficou com a Síria, a Mesopotâmia, a Pérsia, chegando bem mais ao Oriente. E entre eles não significa que as guerras pararam, não, simplesmente eles diminuíram, mas vamos dizer assim, a sede pelo poder continuou e eles continuaram tendo guerras entre si por conquistas de territórios. É isso que aconteceu. Então tá aí o mapa, dá para perceber, em linhas gerais, vamos dizer assim, um território que coube a cada um. Tempos depois, vou voltar aqui, ó, Seleuco, o general de Alexandre, deu no território que ficou, que coube a ele deu início à dinastia Seleucida.
a partir do seu nome, né? Então, naquele império, o Império Seleucida, os imperadores e reis se sucederam, e no ano 215, no período, né, de 215 a 162 antes de Cristo, quase 100 anos depois, estava governando o império Antíoco IV, chamado Epifânio. Esse imperador ele foi muito cruel, foi muito violento, e ele promoveu ali uma campanha na região ali de Israel, o norte de Israel, que seria, vamos dizer assim, Judá, Galileia, né, a Samaria, aquele período, a Síria, aquele pedaço todo ali, ele promoveu uma campanha muito intensa de helenização, impondo a cultura grega, impondo a religião grega, impondo os costumes, a filosofia, religião e tudo mais. Né? E ele foi realmente violento. Vamos dizer assim, essa imposição seria violenta contra aqueles que não se sujeitassem a ela. Por exemplo, no caso dos judeus, que é o foco, né? No caso dos judeus, Antíoco IV Epifânio teve foco nos judeus, porque é como se fosse inveja ou raiva, não sei o que podemos falar. Ele foi de uma maneira bem contundente sobre eles. Então, ele proibiu, é uma lista de proibições, por exemplo, aqui, ó, ele proibiu a circuncisão, que é típica, né, da religião, vamos falar assim, do judaísmo. É um mandamento bíblico para Israel. Ele proibiu a circuncisão. Há relatos, inclusive, registros de que mulheres, né, as mães que faziam a circuncisão em seus filhos, quando criança, né, de maneira escondida, se fosse descoberto, elas chegavam a serem enforcadas com os filhos pendurados no pescoço. Olha que coisa cruel, né? Outra coisa que também foi proibida foi a observância do Shabat. Ele proibiu o Shabat, não tinha mais isso, não podia mais observar aquele período de descanso. Também proibiu aquelas regras, né, sobre restrições de alimentos, e ele chegava a forçar os judeus a comerem, pasmem, carne de porco, que é um dos pontos fundamentais dessas restrições de alimentos. Ele também proibiu as celebrações das festas bíblicas e proibiu também o serviço no templo. Ele expulsou todos os sacerdotes do templo, queimou os rolos da Torá que ele chegou a encontrar e chegou a fazer sacrifícios de porcos nos altares do templo de Jerusalém. E depois desse sacrifício, ele ordenava que o sangue dos porcos e as fezes fossem jogados pelas paredes, pelo chão, para tudo quanto é lado lá. Uma bagunça só. Então, isso daí causou nos judeus uma revolta muito grande, ainda que essa revolta fosse interior, ela foi muito grande, a ponto de, num determinado momento, um deles, chamado Matatias, ele se revoltou de uma maneira exterior mesmo, ele externou a sua revolta e deu início a uma rebelião. Em determinado momento, ele estava na cidade de Modim, e o que aconteceu? Os soldados do imperador Antíoco estavam levando a ideia para que fosse lá implantado o helenismo, convidando os judeus a aderirem à causa helenista, vamos dizer assim, né? Assumindo a cultura, assumindo o idioma, assumindo os costumes e por aí vai. Só que ele não queria fazer isso, ele não queria. E aí tem ali, ó, no livro de Macabeus, 1 Macabeus, capítulo 2, versículo 19, a resposta que Matatias era um sacerdote, estava dando para os soldados. Porque os soldados chegavam convidando os judeus para aderirem à sua causa, vamos falar assim, mas eles ofereciam privilégios, ofereciam benesses. Mas olha a resposta que Matatias deu. A essas palavras retrucou Matatias em alta voz. Ainda que todas as nações se encontram na esfera do domínio do rei, lhe obedeçam, abandonando cada uma o culto dos seus antepassados e conformando-se às ordens reais, isso aqui deixa bem claro, né? Eu, meus filhos e meus irmãos continuaremos a seguir a aliança dos nossos pais. Deus nos livre de abandonar a lei e as tradições. Não daremos ouvido às palavras do rei, desviando-nos de nosso culto
para a direita ou para a esquerda. Lembrando, eu tomei de base o texto da Bíblia de Jerusalém. Então, Matatias falou isso aí. Só que quando ele estava falando isso, passou por ele assim um judeu que estava aderindo a essa causa. E ele foi para justamente sacrificar nos altares dos ídolos que foram erigidos pelos gregos, né, para os seus ídolos. Então, ele ficou ali estarrecido, ficou muito irado. Na continuidade, ao versículo 23. Mal terminou ele de proferir essas palavras, um judeu apresentou-se à vista de todos para sacrificar sobre o altar de Modim, segundo o decreto do rei. Olha que coisa. Então, esse judeu aqui, ele aderiu à causa helenista, ele aderiu à causa do rei Seleucida e foi lá sacrificar no altar. Ao ver isso, Matatias inflamou-se de zelo e seus rins estremeceram, ou seja, foi muita. Isso daí é uma expressão que fala assim, sobre muita ira, ele teve uma raiva muito grande. Tomado de justa ira, tá aí, né? Ele arremessou-se contra o apóstata, olha que coisa interessante, ele chamou aquele judeu de apóstata, porque ele estava abandonando a fé judaica, a fé no Deus de Israel, a fé na lei, ele estava abandonando tudo isso. Né? Ele, tomado de justa ira, ele arremessou-se contra o apóstata e o trucidou sobre o altar. Olha que coisa interessante. Essa expressão ficou bem significativa aqui, porque ele trucidou mesmo, ele matou o judeu sobre o altar onde ele iria sacrificar, amando do rei, aderindo à causa helenista. Isso ficou muito interessante, porque acabou dando início à chamada Revolta dos Macabeus. Pouco tempo depois, Matatias ele acabou falecendo, e quem assumiu o comando dessa revolta foi o seu terceiro filho, chamado Judá, ou Judas Macabeu. A palavra Macabeu vem do hebraico e podemos traduzir como um martelo, uma espécie de martelo. E aí tem Judas Macabeu, ele acabou conduzindo a revolta, aliciando mais judeus que fossem simpatizantes dessa causa, de manter ali a lei, de manter o serviço no templo e de não profanar a própria lei do Senhor, os costumes de Israel e tudo mais, a vida em si de Israel. Toda a lei do Senhor que estava ali. Eles lutaram contra o helenismo, justamente, vamos dizer assim, protegendo a lei, protegendo os costumes de Israel, protegendo a lei do Senhor. E Judá foi muito contundente nisso daí. Eles, com muitas estratégias, eles construíram túneis nas montanhas, eles fugiram para as montanhas e lá eles conseguiram, através de estratégias muito bem planejadas, eles conseguiram vencer o exército seleucida. E isso em si já é uma grande façanha, um milagre, para falar a verdade. Porque, vamos dizer assim, em termos de contingente, alguns rebeldes que não eram soldados, não tinham muita experiência, não tinham experiência alguma, para falar a verdade, em termos de guerra, mas eles aderiram à causa e foram defender Israel, de certa forma. Até um determinado ponto em que eles conseguiram vencer o exército seleucida e expulsaram os seleucidas de Israel. Isso foi uma façanha, um milagre. E nós podemos entrever a presença do Senhor ajudando na inteligência, na estratégia e na ação dessas pessoas, daqueles homens que lutaram a favor de Israel contra o Império Seleucida. Quando a guerra terminou e eles foram reassumir o controle do templo de Jerusalém, eles chegaram lá, lógico, encontraram tudo abandonado, tudo praticamente destruído. O templo não foi destruído. É bom deixar bem claro que o templo, nessa ocasião, não foi destruído. Houve muita coisa lá destruída, porém o templo em si permaneceu. E nessa ocasião, eles chegaram no templo para poder arrumar tudo, limpar, purificar e dedicar novamente o altar ao Senhor e restabelecer o culto levítico. E aí nós temos o registro em 1 Macabeus, capítulo 4, versículo 38, como que foi essa chegada deles no templo. Tá aí, ó. Contemplaram o santuário desolado, o altar profanado, as portas incendiadas, os arbustos crescendo nos átrios, como se num bosque ou sobre uma das montanhas, e os aposentos destruídos.
Então estava tudo cheio de mato para tudo quanto é lado, arbusto, portas queimadas, tudo bagunçado, lógico, né, com restos de sangue, fezes de porcos e por aí vai. A coisa estava realmente terrível. Devia ser uma cena horrível. Antes, um templo grandioso erigido em honra e glória do Senhor. Mas naquele momento ele se encontrava dessa forma, totalmente profanado. E aí eles foram justamente, limparam, purificaram e foram rededicar novamente o templo ao Senhor. E aí nós temos o início da festa de Hanukkah, a festa da dedicação, conforme já falamos, a partir do dia 25 do mês de Kislev. O dia 25 do mês de Kislev foi justamente quando começou essa dedicação do altar. Por isso foi estabelecido como início da festa. O que essa história ou a própria festa em si, o estabelecimento da festa, pode nos ensinar para os dias de hoje? Hoje, nós, cristãos como igreja, o que nós podemos aprender a partir dessas palavras, dessa história, o registro no livro de Macabeus, o que isso nos ensina? Nós podemos tirar três, talvez mais, né? Eu escolhi 3 pontos aqui mais importantes, a meu ver. Primeiro, nós precisamos resistir às coisas do mundo. Como os macabeus resistiram ao helenismo, nós também devemos resistir ao helenismo, considerando o helenismo como as coisas do mundo. Nós devemos manter a fidelidade à palavra de Deus, e a palavra de Deus está ali, nós precisamos seguir. Então, não é simplesmente dizer que segue ou falar da boca para fora. Não, nós precisamos seguir e ser fiéis à palavra. Porque senão qualquer coisa que chegue do mundo vai tirar a nossa atenção e vai tirar realmente a responsabilidade que nós temos com Deus, com a palavra de Deus em nossas vidas. E por fim, nós devemos fazer de tudo para não trazer o mundo para dentro da igreja, representado aqui, né, na história pelo helenismo. Nós precisamos fazer de tudo. Nós não devemos tomar todo cuidado para não misturarmos as coisas de Deus. E nós devemos cuidar das coisas de Deus. Nós somos ser zelosos com as coisas de Deus. Precisamos realmente sermos zelosos com a palavra em nossas vidas. A fidelidade representa ali justamente aquilo que nós praticamos, aquilo que nós inserimos em nossas vidas e que diariamente nós cuidamos para que seja viva em nossos corações. Então, devemos resistir, devemos ser as coisas do mundo, devemos ser fiéis à palavra de Deus e não trazer o mundo para dentro da igreja. Na realidade, Cristo falou, né? Leve a palavra de Deus ao mundo. Leve a palavra às nações, e não o mundo para dentro da igreja, ao contrário. Nesse ponto, nós também recebemos a seguinte questão, né? Nós podemos fazer a seguinte pergunta: temos Bíblias, cânones diferentes, a festa está aí registrada no livro de Macabeus, nós adotamos a festa. A pergunta que vem é: por que então nós praticamos essa festa? Por que nós praticamos a festa da dedicação? Bem, em primeiro lugar, eu vou dizer o seguinte: eu vou citar as palavras do próprio Cristo, a palavra encarnada. O próprio Cristo diz, está lá registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, presta bem atenção, aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. 3 pontos importantes. Renuncie, tome a cruz e segue. Olha que coisa. Se nós nos consideramos discípulos de Yeshua, então nós temos que renunciar às nossas vontades. Deixa o mundo para lá. Nós temos que tomar a nossa cruz, qualquer que seja ela, e seguir ao Cristo. E seguir ao Cristo representa justamente, significa justamente fazer o que ele fez, andar por onde ele andou, da maneira que ele andou, assumir o caráter de Cristo. E nós podemos dizer que Cristo estava lá na festa. Cristo caminhou no templo durante a festa da dedicação. E isso nós podemos ver no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 22 e 23. Está registrado assim, ó. Isso está na sua Bíblia, qualquer que seja ela. Está no Evangelho. E em Jerusalém havia a festa da dedicação.
e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. O alpendre ali é o pórtico, a colunata. É justamente aqui nesse desenho, a colunata, esse corredor aí que tem. É o alpendre de Salomão. E era a festa da dedicação. Ora, o nosso mestre, o nosso Senhor estava participando da festa da dedicação. E nós não podemos? Que coisa esquisita. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço? Não, não, isso é hipocrisia. Não, não. A gente tem que. Bom, hipocrisia porque ele mesmo falou isso daí. Nós temos que olhar para o que Yeshua fez e fazermos igual. Então, ele cumpriu a festa da dedicação e nós vamos cumprir também. Amém? Outros pontos que nós podemos considerar também é o seguinte: Paulo, na sua carta, 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, fala assim, ó, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ele está perguntando isso daí, mas ele deixa bem claro que nós somos o templo do Espírito Santo. Se nós somos o templo do Espírito Santo, logo, presta bem atenção, o templo de Jerusalém caiu nas mãos dos gregos, dos sírios gregos, do império inimigo, do império estrangeiro. E esse império profanou o templo. Logo, se o templo de Jerusalém foi profanado, e ali Deus habitava, nós, como templo do Espírito Santo, também podemos ser profanados pelas coisas do mundo, e devemos cuidar para que isso não aconteça. Se estamos de pé, devemos cuidar para não cair. Essa é a questão. Então, o templo do Espírito Santo tem que ser protegido das coisas do mundo para não cair. Presta bem atenção nisso. E nós festejamos o templo do Espírito Santo também em Hanukkah, na festa da dedicação, porque dedicamos o nosso templo diariamente ao Senhor, ao Espírito Santo. Também em João, capítulo 8, versículo 12, Jesus falou assim, ó, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Como na dedicação do templo de Jerusalém, no século II a.C., a luz voltou a brilhar, a luz de Deus voltou a brilhar no interior do templo, nós também, como seguidores de Yeshua, falamos sobre segui-lo agora há pouco, renunciar, tomar a cruz e seguir. Então, e ele diz, quem segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Portanto, essa luz da vida, que é Yeshua, a luz do mundo, ela estará dentro desse templo que é do Espírito Santo. Por isso, nós também comemoramos a festa da dedicação, dedicando o nosso altar, o nosso coração, mente, corpo, alma e espírito, tudo ao Senhor, com os nossos pensamentos cativos ao Senhor, para que tudo seja feito conforme a vontade dele em nossas vidas. É isso. Esse é um resumo, né, bem simples mesmo, sobre a festa da dedicação, ou festa de Hanukkah, ou festa das luzes. Amém? Para você que não segue a festa, essa deve ter sido uma boa oportunidade para você conhecer um pouco mais. E para você que segue a festa, que seja você, sua família, feliz Hanukkah, feliz festa da dedicação, e que tudo seja feito conforme a vontade do Senhor em nossas vidas, na sua vida, na vida da sua família, de todos que estejam contigo. Que suas festas, a festa da dedicação, a festa das luzes, seja uma grandiosa luz brilhando no seu interior. Amém? É isso. Uma ótima semana para você. Fica com Deus. Shalom.